agradecendo a todos e todas pela presença, aos conselheiros, além dos conselheiros, nossos visitantes. Sabemos aí do sacrifício, do empenho de cada um de estar presente. A gente agradece ainda mais por a gente ter conseguido o quórum, né, antes das 19h30. Muito obrigado mais uma vez. Aproveitando o tempo, né, nesse exercício aí do papel do conselheiro, desse exercício do papel do Conselho Municipal de Saúde, que além de outros, né, tem aí o dever de acompanhar, avaliar, fiscalizar o serviço de saúde prestado à população, pelos órgãos, entidades públicas e privadas, membro ou não do Sistema Único de Saúde. Né? É um trabalho importante que a gente parabeniza e agradece a todos. Então, em sequência da nossa reunião, nós queremos colocar em discussão e votação a ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no dia 9/7/2019, enviada aos conselheiros por e-mail, e aqui não tem e-mail, por correspondência. A ata se encontra exposta. Podemos colocar em votação? Por favor, conselheiros e conselheiras que discordem da ata, por favor, queiram se manifestar. Não havendo manifestações, está aprovada por unanimidade dos presentes a ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 9/7/2019. Peço então a Sandra que faça a leitura dos protocolos. Boa noite a todos. Leitura do protocolo. Documentos recebidos pelo Conselho Municipal de Saúde de Bar no período de 9/7/2019 a 13/8/2019. Justificativa de ausência dos conselheiros: José Felício de Oliveira, Aguinaldo Vale da Silva, Lúcia Helena da Silva, Sebastião Manuel, José Manuel, Fátima Rosângela de Freitas, Alessandro Correia de Almeida, Carlos Eduardo. Recebemos e-mail da GRS Bar, contendo a relação dos Conselhos Municipais de Saúde da região de abrangência da GRS. Recebemos relatório da delegada Laurana da Silveira sobre a participação na 9ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais. E-mail da Gerência de Assistência e Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, de solicitação de pauta na reunião ordinária desse Conselho, referente à apresentação do planejamento das ações de controle e combate de tuberculose 2019-2020, que será apresentado pela referência técnica Luciana Siqueira. E-mail do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, encaminhando sugestões de leituras dinâmicas. Ofício 1031/2019, da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Sudeste, de convite para a reunião de trabalho a realizar-se em 14/8/2019, às 13h30, no auditório do Hospital Santos Taveira. E-mail do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, contendo ofício sobre a participação da Delegação de Minas Gerais na 16ª Conferência Nacional de Saúde. Convite da GRS Bar para treinamento do DigiSUS, Região de Saúde do Bairro Muriaé, a realizar-se em 12/8, no período de 8h30 às 12h, na Unifagor. Relatório de atendimento realizado pela... Foi ontem. Relatório das visitas realizadas pelo Ouvidor Municipal de Saúde durante o mês de julho de 2019. Convite da GRS Bar para a posse da nova diretora da Gerência Regional de Saúde do Bar, senhora Aline Santos de Almeida Prado, a realizar-se no dia 9/8, às 9h da manhã. Ofício 1026/2019, da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça e de
Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária do Sudeste, de convite para participação em vistoria nas dependências do pronto-socorro do atendimento do Hospital Santa Isabel. Realizar-se amanhã, dia 14/8, às 9h30. Então, tem dois convites aí da... Eu acho que é muito importante o ouvidor, o presidente, ele pudesse estar amanhã, tanto na visita de amanhã, 9h30, São dois importantes. convites. Para evitar aquelas situações que chegam pelo conselho, né? Sem estar principalmente para esse ano de fato. O convite Não foi só a fala, para a mesa, foi para o presidente, foi para o conselheiro. Recebemos um ofício no conselho. Cadê o ofício? Oi? Eu sou um novo país. Aliás, a primeira de 9B veio em regime de convocação, não foi? Não. Veio com Senhor convocação. presidente do Conselho Municipal de Saúde de Barros, Santa Cruz, 620, sempre. Senhor, com as nossas cordiais saudações, vindo pelo presente convidar em maiúsculo Vossa Senhoria para a participação em vistoria a ser realizada nas dependências do pronto-socorro do Hospital Santa Isabel, na data de 14/8/2019, às 9h30, visando avaliar as condições de atendimento do aludido serviço hospitalar, considerando se tratar da principal referência de atendimento das urgências e emergências médicas de pacientes do Sistema Único de Saúde em toda a microrregião. Sem mais, para o momento, encaminhamos protesto de estima e consideração atenciosamente Tereza Raquel Dávila Riane Lana, promotora de justiça, Rodrigo Ferreira de Barros, promotor de justiça. Mas como você coloca aí maiúsculo, né? Quem assinou? Quem assinou foi os dois promotores. Gente, o outro é. Pessoal, deixa eu ler com nossas cordiais saudações, vindo pelo presente, convidar, em maiúsculo, Vossa Senhoria para a participação em reunião de trabalho, ocorrer na data de 14/8/2019, às 13h30, no auditório do Hospital Santa Isabel, tendo por objetivo a discussão entre o Ministério Público Estadual, Hospital Santa Isabel, Secretaria de Estado de Saúde, Conselho Regional de Medicina, Secretaria de Saúde do município do Bar e profissionais médicos integrantes do corpo clínico do Hospital Santa Isabel acerca das condições de atendimento e fluxo de entrada dos pacientes no pronto-socorro do hospital, bem como no tocante às responsabilidades decorrentes do atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde nos demais serviços hospitalares, vedada a realização de cobranças complementares. Após o encontro, será apresentada à direção do Hospital Santa Isabel proposta de termo de compromisso visando a superação dos problemas administrativos e operacionais registrados, possibilitando a otimização do serviço prestado pelo hospital aos pacientes referenciados. Atenciosamente, Tereza Raquel Dávila Riane Lana, promotora de justiça, Rodrigo Ferreira de Barros, promotor de justiça. São dois convites, e entende-se que é importante, como João Paulo disse, a participação. Ok. Obrigado, Sandra. Alguma dúvida com relação à leitura dos protocolos? Podemos dar sequência? Eu queria destacar aqui 3 pontos, que é a ausência da Lúcia e a ausência do Cadu. Né? Hoje tem um evento do prefeito na Câmara, por isso a gente está reunindo aqui no Conselho. Né?
Não coincidiu, o Cadu queria que a gente participasse com ele lá, mas não foi possível, né? E a gente pediu, então, a Lúcia que ela pudesse estar nos representando lá enquanto Conselho Municipal de Saúde. A outra questão também, outro ponto interessante que a gente vem trabalhando com a GRS, que é a questão dos endereços dos conselhos de saúde da nossa região, da micro-região, tanto dos conselhos como vice-presidentes. Eu acho que é um ganho muito grande. Há muito tempo que a gente se sente abandonado aqui pelo Estado, pelo Conselho Estadual de Saúde, né? Dessas políticas, dessa capacitação permanente dos conselhos, e tem muita coisa que a gente pode estar trabalhando enquanto micro-região. A gente quer aproveitar isso, até porque a gente tem um recurso aí disponível para uma capacitação do conselho, né? A gente quer ver essa possibilidade, a gente está fazendo encontro cidadão, até porque a gente possa fortalecer as nossas políticas aí a nível regional, né? Quem participou da conferência sabe a nossa dificuldade de estar participando desses encontros, né? Quando chega lá, a gente chega muito fragmentado com nossas propostas, com nossa falta desse intercâmbio. Ok? E a Sandra aqui, o pessoal também do plenário já comentou que com relação aos convites. Eu acho que é um ganho muito interessante, é a terceira ou quarta vez, né? Mais formalmente agora, a gente era convidado, mas agora a gente vem sendo facilitado a participar junto com a promotoria nesse encontro, nessa discussão que eu acho que é muito importante, né? Fortalece o nosso papel, fortalece nossa participação, nossa fiscalização. Então a gente vai estar lá e vai no interesse de participar, porque a ação também pudesse acompanhar, assim também como o Israel, para que a gente possa estar participando desse momento importante que a gente acha que vai dar um norte nessa questão dos atendimentos dos hospitais. Olha, se o conselho quiser, então esqueci o conselheiro também, né? É o Conselho Municipal de Saúde, né? Aí, Roberto? O convite é do presidente. Eu entendi também, que Eu eu presidente digo ao presidente. A gente tem essa dificuldade, né? De encontro presidente do Conselho, que a gente representa no plenário e fica muitas coisas mais... Ok? O convite é para o conselho, Eu acho que é o o presidente do conselho. presidente do conselho. Tem que enviar ao presidente. Está o presidente do Conselho, mas aí tem... O presidente do presidente. Eu acho que a gente pede que a gente participe, aqueles que tiverem disponibilidade. Nós participamos também essa semana da oficina, um pouquinho mais da oficina do orçamento do Conselho, né? A gente quer, já, Camila, incluir na próxima pauta, essa oficina, esse exercício que a gente tem feito com a Secretaria Municipal de Saúde, muito interessante, né? A gente está podendo acompanhar o orçamento do Conselho e opinar, né? Mesmo que 90% ali ainda fica devesor, né? Mas a gente tem pelo menos o norte para acompanhar, a gente vai passar isso. Espero que na próxima a Comissão de Orçamento possa fazer isso. Ok? Não havendo dúvidas, então, os 10 minutos do ouvidor. Antes do ouvidor, eu faço... Leituras, presidente. Leitura de protocolo, vai ter leitura de discussão de coerência. Mas eu não vou continuar. Não, Camila. Ah, sim, Sam, por favor. Desculpa. Parecer da Comissão de Atenção Primária sobre a pauta do Conselho Municipal de Saúde com o tema territorialização e as demandas referentes à DRS do município de Ubá. Parecer número 2, de 8 de julho de 2019. A Comissão de Atenção Primária se reuniu no dia 8 de julho de 2019, na sede do Conselho Municipal de Saúde de Ubá, às 14 horas, para mais um esclarecimento sobre o tema Territórios da Atenção Primária. O conselheiro João Batista Albino iniciou a segunda reunião, agradecendo a presença de todos, principalmente dos representantes da atenção primária, coordenação técnica e do assessor técnico, Cléber de Almeida Pepe e demais conselheiros. Em seguida, o conselheiro João Batista Albino
apresentou os questionamentos aos representantes que não participaram da primeira reunião e se propuseram a explicar. O conselheiro Kleber ressaltou a importância dos trabalhos da comissão em se interar do funcionamento das unidades e também relatou que, no momento, está acumulando o cargo de assessor e gerente de divisão de Vigilância e Assistência à Saúde, o que engloba a estratégia de saúde da família. Aline Mello relatou sobre as questões de divergência entre área de abrangência e área de influência. A conselheira Josana disse estar aprendendo muito sobre as questões de saúde. Bruno relatou que as recepcionistas precisam estar mais bem preparadas para dar informações aos usuários. Foi esclarecido por Aline que não temos um quadro de recepcionistas, que são os próprios agentes de saúde que muitas das vezes estão em ajuste funcional, que são alocados nas recepções. Outro ponto a ser debatido pelos conselheiros presentes foi as áreas descobertas por agentes comunitários de saúde, o que tem dificultado o acesso aos serviços e aos territórios de abrangência. O conselheiro presidente José Geraldo Faria relatou sobre a cobertura das ESS e disse que precisamos ampliar conforme o Plano Municipal de Saúde. Kleber explicou que não adianta abrir mais ESS sem antes arrumar a casa. O conselheiro João Albino, presidente dessa comissão, expressou a necessidade de concurso público para completar o quadro de agentes comunitários de saúde. Ana relatou a importância dos conselhos locais e diz o interesse da unidade da Coab em criar seu conselho local, que isso seria a melhor forma para atuar como controle social. Ante todo o esforço, depois de amplos debates, foram concluídos os trabalhos e, com base nos dados já apresentados à Assembleia do Conselho, a Comissão de Atenção Primária propõe que a gestão dê prioridades aos objetivos da territorialização para que se possa delimitar melhor o território de abrangência, definir a população e apropriar-se do perfil da área e da comunidade, reconhecer dentro da área de abrangência barreiras e acessibilidade, conhecer a infraestruturas e recursos sociais, levantar problemas e necessidades e identificar o perfil demográfico, epidemiológico, socioeconômico e ambiental. Identificar e dialogar parceria com lideranças formais e informais. Potencializar os resultados e recursos presentes nesse território com a integração de toda a equipe com a dinâmica do território. Sabemos que a apreensão da realidade não é possível, pois necessitamos com urgência que as áreas descobertas de ACS é o grande desafio para as equipes e sua coordenação, bem como a rede assistencial. Entretanto, uma aproximação da dinâmica do território é fundamental para a organização dos serviços. Esse é o nosso parecer, o BAR 13 de agosto de 2019. Vai assinado por todos os participantes. É um parecer da comissão que ele não é um parecer. É um parecer diante das apresentações, né, que foram feitas aqui, foi a Aline que apresentou, mostrando cada área, qual o agente que é responsável, as áreas que não tem agente, quais as ruas cada agente toma conta, vamos dizer assim, cada agente é responsável, e foi identificado grande parte de áreas que não tem agente para fazer essa cobertura. Então, não é um parecer que nem aprova nem desaprova a apresentação. É um parecer que contextualiza o que foi apresentado e apresenta o que precisa ser realizado. Esse é o parecer da comissão. Está, então, em discussão o parecer da comissão. Por favor, Sebastião. Presidente, eu queria dar dois pontos em cima. Deixa o Sebastião pedir falar primeiro, pode ser? Como foi citada aí a questão da Coab, do Conselho Local,
a preocupação é muito grande, porque tem 6 anos. Eu gostaria de saber quantos conselhos local já tem, já pronto a montar. Essa é uma pergunta minha. Segundo, tem 6 anos, 7 mais ou menos, está falando esse conselho local até hoje. A gente não está vendo fluxo nenhum para influir, está vendo nenhum PSF se manifestar e ser levantado esse conselho local. Na pauta, está falando aí, a última pauta, a gente vai falar do fluxo da formatação e implantação dos conselhos locais. Aí eu respondo essa pergunta, pode ser? Sim. Porque está dentro da pauta. Não, a minha pergunta foi a questão. 6 anos, ou 7 mais ou menos, fala na pauta, está vem, a gente faz as reuniões, faz sobre o conselho local, conselho montado. Até hoje eu não vi funcionar. Hoje nós temos algum funcionando? Funcionando o Esquiavon e Ponte Preta, né? Ponte Preta está desativada. Esquiavon continua. Nossa meta, Sebastião, até o ano que vem, é a implantação de 5 conselhos locais. Nós conseguimos implantar 3 até agora. Com essa possibilidade da Coab, vai para 4, fica faltando um conselho para a gente cumprir nossa pactuação e nosso planejamento. Então, eu só queria complementar aí. No relatório aí os conselheiros devem ter prestado atenção que o Kleber salientou que é muito importante essa comissão, o trabalho dessa comissão para o conselho, para a gestão, para a comunidade. Também, para encerrar, o Bruno citou nesse relatório aí, foi muito bem colocado pela pessoa que fez o relatório, a respeito das recepcionistas dos STF, né? Pedindo lá, né? Infelizmente, está aqui o nosso e a nossa secretária, mas foi citado exatamente isso. Para que a gestão e o prévio agora que está no comando trabalhar em cima disso, porque se a ouvidoria está havendo reclamação, então a comissão tem que falar sobre isso e atacar. E também foi falado sobre a cobertura. E aí é muito importante, vai entrar nessas relações. Porque o próprio Kleber fez e ouviu de nós, da comissão, né, que a intenção nossa, e aí o relator está falando, é que a gente faz cria esses conselhos. Você acabou de dizer, né, que a intenção é 5. Mas o Kleber e todos nós sabemos, sem o complemento, deixar a equipe de agente, eu já conversei com coordenadoras de PSF, sem a gente poder mandar para o conselho, sem a gestão manda, não tem jeito. É a comunidade, o regimento, ele fala que o nosso é 12, então, assim, metade usuário e a outra metade de entidade, gestor. Então, é isso aí. E eu gostaria de deixar na sua mão, por exemplo, na reunião, para finalizar, na votação da enquete, do horário dessa reunião, que, na minha opinião, é uma das comissões mais importantes do Conselho, e ela teria que reunir todos os meses, na minha opinião. E aí, fizeram uma enquete para poder os nossos conselheiros, os nossos participantes da comissão, ter um horário melhor para a gente reunir, sem faltar muita gente, eu ter corte aqui. E aí, os conselheiros vão receber aí, e aqueles que não puderem participar, a mesa do conselho toma providência para a comissão. Por favor. Mas tem gente que gostaria de dar? Sim, pode. Pois é, por favor. Então, Não? eu achei oportuna o parecer, porque destaca pontos, por exemplo, como o Kleber disse,
falta agente de saúde, falta pessoal para concluir os trabalhos dentro de uma equipe, e quase todas as equipes são compostas mais ou menos de 4 agentes de saúde, ou seja, faltam no mínimo 2. Isso é quase tudo. Você pode, cada estratégia, está faltando muita gente. O concurso público, que foi citado aí, não sei se foi o parecer da comissão, que é uma forma justa de contratação do pessoal, né? E também ele faz parte do vínculo, que é o carro-chefe do PSF, criar um vínculo com as famílias. Achei também importante ter gente capacitada para a portaria. Por quê? Quando se tira o agente de saúde da função dele lá, ele está deixando de cumprir o papel dele com as famílias. Às vezes eles ficam lá na portaria um dia todo, numa semana, 2. Isso atrapalha para que ele cumpra com o seu dever, deixando em aberto, né, essas vagas. É só isso. Eu achei bem interessante o parecer. Então, de parabéns. Vai acabar, por favor. Em primeiro lugar, parabenizar aí o pessoal da comissão. Quando se fala da questão do atendente da unidade de saúde, nós já batemos uma tecla antigamente muito sobre isso. Eu acho que deve se formar aí, ou com essa comissão, juntamente com outra comissão de contrato, entendeu? E sair uma resolução aqui desse conselho, para que os atendentes das unidades de saúde, ele não seja apenas por concurso público, não. E que ele tenha que ter perfil. Não adianta você colocar uma pessoa, ela pode ter todo tipo de formatura para atender uma porta do atendimento, que é um atendimento que já é sacrificado para a comunidade quando você faz saúde. Se a pessoa não tiver o perfil. Então, eu acho que é muito importante a gente construir uma resolução do Conselho nessa linha, nesse sentido. O concurso público é importantíssimo, mas não podemos fazer um concurso público como foi feito da outra vez, sem respeitar as leis, né? Que o agente de saúde tem que ser morador da região. Nós fizemos um concurso público da outra vez, que abriu-se para gente que veio de todos os municípios. Não que eu tenha nada contra essas pessoas. Muito pelo contrário, mas existe lei para ser cumprida que não foi cumprida. Depois que eu fazer toda uma adequação, eu acho que tem que respeitar isso. Entendeu? Eu acho que aí é muito mais importante, além do parecer da comissão, que é outro tempo, a gente criar resoluções do conselho e proposições desse caminho, entendeu? Só para complementar a discussão, porque principalmente na saúde, a qualidade de funcionários muito grande, mas a prefeitura, mediante assim, queda de receita, e principalmente a questão da responsabilidade fiscal, não consegue fazer o outro concurso. Está no vermelho, propriamente, de uma relação fiscal. Uma resolução, por favor. Né? Isso, João Paulo. Eu acho que fica a colocação do João Paulo. Eu acho que a proposta do Eduardo é muito boa. Eu acho que ele deve levar para a comissão e ajudar a gente a compor essa resolução. Né? Eu acho que a gente está progredindo nesse trabalho da territorialização. Hoje nós estamos lidando com o nosso terceiro encontro, né? Falando no tema, né? Tentando levar para os conselheiros essa informação, esse crescimento da nossa territorialização. Né? Então, o João Paulo acaba de falar alguma coisa ali, que é a questão do processo seletivo, né? Dos recursos humanos, da questão financeira. Né? E como então, se nós estamos responsáveis por fiscalizar, por acompanhar essa política financeira, né? O que é que a Secretaria está fazendo? Como que a Secretaria está fazendo isso? Né? Se a gente está vendo que os problemas que estão todo dia aparecendo no Conselho, né? Nós temos aí o Ministério Público acionando a Secretaria na questão das unidades de saúde. Nós tivemos aquele problema com a unidade de saúde do Esquiavona, em termos de ajuste de conduta lá, que o governo anterior não quis assinar e sobrou para essa questão. Né? Uma covardia, porque não assumiu a responsabilidade na época, e a gente muito menos ficou sabendo dessa situação, muito menos acompanhou essa realidade local. Né? Então, essa questão de a gente nos apropriar dessa questão da territorialização vai nos facilitar conhecer a vida das unidades e poder trazer essas soluções, né? Confrontar esses problemas. A Secretaria não pode fazer isso, o que ela está fazendo? Né? Como que a gente vai
resolver esse problema, solucionar esse problema. Né? Como que a gente vai chegar na conferência, ao invés de tirar 100 propostas, né, ser os mais detalhistas, mais qualificados nessas questões. Então fica aí essa observação. Certo? Eu acho que o nosso próximo ponto, alguém mais gostaria de estar aqui falando com relação ao parecer da comissão? Podemos colocar aí a apreciação pelo plenário? Por favor, conselheiros que discordem do parecer que se manifestar. Não havendo manifestações, está aprovado por unanimidade dos presentes o parecer da comissão. Segue, então, para os encaminhamentos necessários. Antes de passar, então, para o nosso próximo ponto, eu queria colocar, Camila, a gente frisar aí, né, que a Comissão de Orçamento faça análise aí, apresente aí o orçamento que a gente propôs pelo Conselho, né, o relatório da visita da CIST, nós fizemos hoje, eu, a Sandra e a Zuleika, uma visita, o Zé Carlos chegou também ao Sereste, né, a gente acompanhar, a gente ver a realidade do Sereste, ficamos preocupados com algumas coisas complicadas, né? E participamos também durante a semana da web conferência aí, né, com relação ao controle social, à saúde, mais relacionada à saúde do trabalhador, pela CIST Nacional do Conselho Nacional. Certo? Eu tinha oferecido ali antes da apresentação do ouvidor. Roberto, com relação à comissão de ouvidoria, nós não terminamos o parecer, Roberto. Nós tivemos 3 reuniões também, juntamente com a comissão de ouvidoria, antes da apresentação do relatório, né, e ficaram definidas algumas questões. Por exemplo, a composição da comissão. Nós entendemos que a comissão tem o direito de ser ampla, o mais representativa possível, mas ela deve manter o número de 6 conselheiros, que está acatando o que fala, então, o nosso regimento. Nada impede que ela seja mais ampla possível, convidando outros segmentos, outros atores, para que possa fortalecer. Né? Foram eleitos também como presidente da comissão a Jossana, da OAB, representante da OAB, juntamente com a Roberta, aí na relatoria. Que? Roberta, não foi? Não. Acho que foi o Alessandro. Desculpa, meu relatório aqui. Houve falha. Também chegamos à conclusão lá de formas de apresentação também. Você me ajuda aí, Roberto? Formas de apresentação do relatório. Nós entendemos, a comissão entendeu que a questão do anonimato, do sigilo, né, deve ser mantida no mesmo nível que a gente estava trabalhando, sem perder a autorização, sem perder a autorização, a tipificação da reclamação, da denúncia do relatório. Né? Não adianta a gente ter informação se a gente não poder também trabalhar ela. Nós fizemos também, e fizemos calendário de reuniões, com reuniões mensais, e outra decisão da comissão é de que a apresentação do relatório da comissão de auditoria não deve ter discussão. As discussões devem ser encaminhadas à comissão de ouvidoria. Né? A gente tem notado que tem havido um desgaste, e se a gente não tem qualificado a apresentação, nem o relatório. Então, a gente peça que possa encaminhar ao presidente ou alguém da comissão, ou por escrito, ou por e-mail, né? Ou se a presencial junto à reunião da comissão de ouvidoria. É isso? Mais alguma coisa? Eu esqueci? Então, por favor, então, com a palavra o ouvidor para a sua apresentação do relatório. Boa noite. Aqui a apresentação do relatório referente ao mês de julho de 2019. Foram registrados no mês de julho 19 manifestações de caráter municipal e uma de caráter estadual, totalizando 20 demandas, sendo que este número se divide em um elogio, um pedido de informação,
6 solicitações, 8 reclamações e 4 denúncias. No total dessas 20 manifestações que nós tivemos, até a data do fechamento do relatório, tínhamos 15 resolvidas ou respondidas, enquanto 5 aguardavam resposta dos respectivos setores e órgãos competentes. A tipificação das manifestações de caráter de vínculo da Secretaria de Saúde. Nós tivemos assistência farmacêutica, 2 manifestações, assistência à saúde, 1 manifestação, estratégia de saúde e família, 6, gestão, 4, transporte essencial, tivemos 1, vigilância em saúde, 4, vigilância sanitária, 1. Fazer uma observação aqui, que esse PowerPoint dessa máquina aqui, ele não reconhece alguns caracteres, aí está essa desconfiguração, tá, gente? Mas eu fiz esse PowerPoint configurar direitinho. Depois vou ver a versão que está aqui para poder encaixar. Na tipificação de prestação de serviço a nível estadual. Assistência farmacêutica da GRS, a farmácia do Estado, na Taça Rio, a gente teve 1 manifestação. Pode passar, Camila. Esse é um gráfico mostrando os setores que geraram as manifestações e o setor que continua com o maior número de manifestação é o setor de estratégia de saúde da família. Pode passar aqui. Relatório de visitas que eu realizei. Eu realizei uma visita na ESF Bom Pastor, uma na Eldorado, uma na ESF Pires da Luz, uma na ESF Ponte Preta, uma na farmácia de Todos, na farmácia municipal também fiz uma visita, e a última linha aqui era a Policlínica Regional. Vou passar na vida. Este é um relatório de resultatividade das manifestações. No mês de março, nós tivemos 54 manifestações até as 10 horas de hoje. Das 54, tivemos um total de 52 respondidas e estamos aguardando 2. No mês de abril, tivemos 27, respondidas 23, no aguardo de 4. No mês de maio, 37, respondidas 35, no aguardo de 2 manifestações. Em junho, tivemos 33, 29 respostas, e estamos aguardando 4. No mês de julho, nós tivemos 20, respostas tivemos 16, e estamos aguardando 4. Muito tempo de aguardo das entrevistas. Sim. O próximo slide mostra é um quadro do ciclo pediu para ter um parâmetro relacionado com as manifestações. Então, está mês a mês ali, a parte laranjada ali significa as manifestações que nós recebemos, a parte verde é os que já foram respondidas, e o vermelhinho ali é o que qualifica o que a gente está aguardando ainda. Nós tivemos, lá na última. Nós tivemos um avanço significativo no mês de final de julho para cá, e não sei se vocês vão lembrar, aquela parte vermelha ali, ela estava bem alta em relação ao mês de maio, junho e o mês de abril. O setor de ouvidoria fez um relatório, solicitou resposta dos setores, das instituições, e eles nos atenderam e nós conseguimos abaixar o quantitativo de manifestações pendentes em resposta. Nosso objetivo é que zere. E a gente está correndo atrás para tentar, da melhor forma possível, o mais rápido possível e coerente, trazer as respostas para quem gostou dos serviços da ouvidoria. Mas é só isso, presidente. Acabou. Sandra, você não especifica ali,
em relatório, não dá para a gente saber se está redundante, né? Às vezes tem muita coisa ali que está se repetindo uma vez a meio. Existe isso, mas não tem como ser redundância, por exemplo. Às vezes na reclamação ela vem no meio, ela volta no meio, ela volta no meio. Tá, A mesma coisa. Pode responder. Nós temos uma... Alguém da comissão? Quem é da comissão de ouvidoria que está aqui? Só Roberto? Não. Você gostaria, Roberto, de fazer o acolhimento dessas... Você não quer explicar, porque assim, se a gente tivesse lido o parecer assim, na orientação que a comissão está, eu leio também, velho. A explicação tinha que passar. Pode responder essa para ele? Pode. Faz isso. Você estava lá fora agora? Eu cheguei lá Essa fora. questão de repetição. Se eu tiver entendido o que você disse, tá? Se não for, você pode tentar trazer para entendimento. Repetição de manifestação. Você pergunta assim, se uma manifestação ela entra hoje, aí dá um certo tempo ela repete. Não, só funciona assim. Se acontecer de um manifestante fizer a sua manifestação para a gente lá, nós geramos um protocolo de atendimento e encaminhamos a demanda para quem tem o direito e o dever de responder. Responde, nós encaminhamos a resposta para o manifestante. Essa manifestação ela só pode repetir mediante contestação da resposta. Aí fica a critério da comissão de ouvidoria ou fica a critério do próprio usuário que fez a manifestação. Se ele quiser contestar, nós temos lá, usamos o mesmo formulário, o mesmo sistema ouvidor SUS, e a OGE entende que tem que se fazer uma nova manifestação, mas não pode deixar no corpo da demanda a citação da manifestação anterior. A pessoa contesta a resposta, mas cita ali que aquela contestação é referente à manifestação que tem que surgir o número dela e a data que ela foi inserida no sistema ouvidor SUS. Aí sim, ela repete, só que ela repete com um novo número de protocolo. Tirando disso, não tem repetição. Só todos aí. Não é a mesma pessoa, não é a mesma reclamação, não Aí é protocolo. pode acontecer também o seguinte, um caso específico, está acontecendo um problema em determinado setor ou uma instituição, que um usuário quis fazer uma manifestação. Ele faz a manifestação de um problema, mas eu não posso privar o outro usuário de fazer a mesma manifestação, mesmo que coincide os fatos. Por quê? Todo usuário, toda pessoa tem o direito de se manifestar. Como eu não posso privar ele de se manifestar, então pode-se gerar mais de uma, ou até, se for necessário, de pessoas diferentes que façam a mesma conteúdo da manifestação. Aí pode acontecer repetir sim. Agora, a mesma pessoa fazer hoje, aí mês que vem faz a mesma. Não, só se voltar citando o protocolo, explicando por que está repetindo. Certo? Obrigado. Obrigado. E, né, gente? E nós não né? É muito interessante. Uma pena que faltou aí a presença dos 3 ouvidores aí junto às reuniões da comissão de mesa e ouvidoria. Nós entendemos também que se trata de um relatório de gestão. Ele é encaminhado ao prefeito, à mesa do conselho e à secretária. E por conter nomes, por conter alguns dados de gestão, ele não deve ser exposto. Nós estamos estudando isso junto ao setor jurídico. Acho que não é tudo isso, não, André. Aí nós entendemos, por isso, nós não, ele está disponibilizado, aberto aos conselheiros, nós só não podemos colocar da cópia, né? Mas se o conselheiro que for lá, quiser ler as informações, fazer o estudo, a Camila vai estar passando, então, as reuniões da comissão, né? Para que ela possa interagir aí junto com a comissão, por e-mail, por telefone, ou presencial nas reuniões. Ok? Então fica aí. O relatório a ser encaminhado. Falei, reunião de ouvidoria, primeira quarta-feira do mês. O auditor está colocando aí que a primeira quarta-feira de cada mês fica a reunião da ouvidoria. Essa colocação que você fez aí sobre essa questão da ouvidoria da comissão, não tem que passar pelo plenário, não, Farinha? A decisão da comissão já tem que ter, sim, validade, não tem que entrar em votação, não? De que, Sebastião? Você está desatualizado, meu querido? Não, é que a pergunta foi a seguinte, porque qualquer tipo agora de manifestação que o ouvidor for fazer a apresentação não pode mais manifestar.
Tem que ser por escrito mandar para Aí a comissão, Sebastião, encaminha para a comissão, por favor. Aí eu não vou decidir, a comissão tem o direito de posicionar, ela posicionou e eu vou debater com você. Não, estou fazendo a pergunta, é a pergunta que eu estou fazendo. A Sandra disse também que vai, assim que apresentar o parecer, pode questionar o parecer. Não, eu estou falando, o parecer não foi apresentado ainda para discussão, não é isso que você está querendo saber? Sim. Ainda não foi aprovado pelo plenário, não é isso que você falou? Não, a minha pergunta, essa colocação que eu estou fazendo. E quando chegar na manifestação sobre a auditoria, tem que mandar por escrito agora, para a comissão aqui, que talvez não tiver aqui. Nós não conseguimos fazer a pergunta. Eu entendi e conheci. Não pode mais perguntar. A minha pergunta é essa. Ou tem que encaminhar para a comissão de auditoria, não pode mais ser discutido, que questão que vem ocorrendo, acontecendo mais? Uma pena, Sebastião, que o senhor não pôde estar presente na reunião da comissão. Isso foi uma orientação que passou aqui, do que foi discutido na comissão. Ainda realmente não foi apresentado o parecer da comissão com todas as questões sendo aprovado ou não. Entendo que as orientações que ele falou ainda não foi convertido em um parecer apresentado aqui para a comissão. Ele leu algumas coisas que foi discutido na reunião. Eu acho que na próxima reunião vai trazer um parecer formal com todos os dados e como vai ficar essa questão. Aí vai ser apresentado, vai colocar em discussão o parecer. Entendi? Obrigado. Uma das questões que eu concordei com eles é que nós estamos tirando foco dos problemas do relatório para visualizar muito a questão do ouvidor, a pessoa do ouvidor, o trabalho do ouvidor. Quando que o foco é a questão do relatório, das denúncias que ele está trazendo. Né? Então, isso, você corta isso e vai na frente. Certo? Mas aí, né, Sebastião, é questão da comissão. A comissão vai caminhar aí o parecer, a proposta que eles fizeram, e nós acatamos. Aí você discute com eles aí. Presidente, só para contribuir com isso aí, eu acho, no meu modo de entender, que nós não temos que discutir relatório aqui. Está mais que plausível, mais que certo. A gente fica despocando as coisas, atrasando a reunião. O relatório está aqui. O Misael apresentou. Se a gente quer discutir o relatório, vamos discutir na comissão de ouvidoria. Foi aprovado o parecer da comissão de ouvidoria, nós vamos votar sim ou não no parecer da comissão de ouvidoria. Não temos que ficar debatendo um relatório, senão nunca a gente vai focar nas coisas mais importantes. Tem muito tema a ser debatido, muita coisa na saúde que a gente está para trás. Eu escutei o senhor falar, agora você vai me escutar. O direito de todo mundo. Nós temos muita coisa, muitos direitos sendo cerceados, sendo cortados, e o Conselho tem que tomar mais conta dessas questões. Funcionamento do SAMU, funcionamento de atenção primária, funcionamento de N coisas dentro da saúde, que nós temos que focar mais do que ficar debatendo relatório de briga interna de ouvidoria. Tá vendo? O que eu estou vendo aqui é briga interna de ouvidor com ex-ouvidor, blá, blá, blá. Isso não funciona, isso não vai trazer benefício para ninguém. Só vai trazer retrocesso. Ok, presidente? Senhor conselheiro, se não falar, acontece uma questão do Hospital São Isabel, e tanta coisa, mas depender, ninguém falou nada. Porque tem medo de falar, está no olho da saco, estou falando consigo. Então, eu acho que nós temos que mostrar e falar, porque isso aí aconteceu aí, no Hospital São Isabel, todo mundo encarado. Sebastião, eu vou te passar, mas não quero mais sobre isso. Obrigado, presidente. Se alguém quiser, se tem alguma manifestação que queira que puxada, por favor, se manifeste. A gente vai dar sequência, então, à nossa pauta, né? Com esses encaminhamentos, Sebastião. Então, a gente fica aguardando para a comissão e a gente encaminha aí o mais rápido possível. Ok? Nosso próximo ponto, então, são os informes da Secretaria Municipal de Saúde. Alguém da Secretaria está representando o secretário? Não? Não caminhou nada, cara? Calma aí. É só para só fala aí. Fingindo aí. Estamos representando a secretária e o Adão Eduardo. Isso é uma coisa. Alguém tem alguma mensagem dela? A partir dela, algum momento ela pediu para falar alguma coisa. Não. Ok? Nada. Então,
Então, gente, a gente tem hoje o prazer, então, de dar sequência à nossa questão da discussão da territorialização das unidades aí, não é? E melhor ainda, né, com a presença aqui dos nossos ex-conselheiros aí, o Fábio Ribas. Então, o Fábio, agora o Fábio é da regional, né, mas a gente conseguiu trazê-lo para que possa nos ajudar aí a entender um pouquinho mais dessa questão da territorialização, né, e ver o que a gente precisa aí de avançar. Por favor, Fábio, fica à vontade. Presidente. Boa noite a todos e a todas, né? Conselheiras, a mesa diretora na figura do presidente Maria. É uma honra estar aqui, retornando, tá? Eu falo que o retorno, fico emocionado, particularmente, né? Hoje, numa outra situação. Recebi o convite, né, do Conselho Municipal de Uruguai, em relação à questão de expor, né, a questão da territorialização. Quando eu recebi o e-mail do Conselho Municipal, né, depois conversando com a Camila de Faria, eu pensei em contextualizar a nossa realidade local. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, né, do que traz as biografias mais contextualizadas, mais recentes. Trouxe um diagnóstico situacional, né, algumas coisas já foi debatido no parecer, né, agora, antes do parecer da Comissão de Atenção Básica, e ao final eu trouxe umas sugestões, né, algumas de cunho de impacto financeiro, outras não, outras mesmo que envolvem o processo de trabalho. Enfim, vamos dar sequência aqui. Então, eu trouxe aqui, então, territorialização, contextualizando para a APS do município de Uruguai. Bem, eu trouxe aqui, na sua unidade, né, a referência, né, a nível nacional, né, da internacional, que é o Eugênio Vilaça Mendes, né, o Papa da questão da rede de atenção à saúde, da RACE, né, ele que, né, fomentou e criou, né, que tem esse conceito bem ampliado. Ele traz que a territorialização é o primeiro instrumento gerencial para você ter, né, uma governança dentro da rede de atenção à saúde. Esse processo de questão da territorialização, que parece que já foi discutido anteriormente, não participei de instrumentos anteriores, mas eu já teve algumas discussões em cima disso. Então, eu falei aqui alguns conceitos para retomar mesmo sobre o que se trata, né? Então, como que se dá esse processo de territorialização? Constitui na definição dos diferentes espaços das populações que dão a base territorial para a constituição da rede de atenção à saúde, que envolve as microáreas de ação dos agentes comunitários de saúde, também o ACE, aqui não está lá, né? Agora o ACE trabalha com uma dinâmica diferente, né? Mas também está seriologicamente, a PNAC traz isso, e as áreas de abrangência das equipes de ESF, né? Onde, dentro desse processo da territorialização, traz, acho que muito importante, né, com a ponta que é o direito à vida e à saúde, e ao empoderamento, né, das pessoas que ali residem no seu território, né? Não é só simplesmente uma área geográfica em que aquela família, que o indivíduo reside, não é só isso, né? Onde ali você vai conseguir ter esse diagnóstico para as suas intervenções que deverão ocorrer. Ou seja, ela vai trazer a organização dos serviços para resolver problemas de saúde no seu território, de modo singular, porque depois cada território tem sua particularidade. Próximo slide, por gentileza, Camila. Bem, trouxe também esse slide que o Rico Mendes traz, onde a RACE, a rede de atenção à saúde, não trabalha mais de forma hierárquica, dessa forma piramidal. Eles trabalham de forma poliárquica, né? Onde todo mundo está de modo horizontal. Não existe a questão mais, aquela questão transversal, onde você tem no topo dessa pirâmide, né, a complexidade dos hospitais. Hoje é algo de modo poliárquico. Isso é importante a gente retomar, porque não existe mais essa questão, assim, tudo é uma rede, todo mundo está interligado. Nós estamos interligados dentro de um território. É importante a gente ter isso em mente. Próximo slide, por gentileza. Bem, aqui já trouxe um recorte do que traz a Política Nacional de Atenção Básica sobre a territorialização.
A Política Nacional de Atenção Básica, ela está dentro da portaria de consultação número 2, de 28 de setembro de 2017, onde no seu capítulo 1, no seu item 1, item 1º, princípios e diretrizes da atenção básica, no seu item 1.2, das diretrizes traz territorialização e adscrição. Isso aqui é o que está vigente dentro da Política Nacional de Atenção Básica, correto? Então, traz o quê? Permitir o planejamento. O que traz, então, a territorialização? Permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais, com foco no território específico, ou seja, você vai conhecer o seu território. Eu vejo aqui, por exemplo, a Lidiane, que trabalhou no CRAS da Vila Casal, que estava no Palmeiras, a gente fazia reações intersetoriais. Então, a gente contempla não só a equipe de ESF, mas as equipes de CRAS, por exemplo, do seu território, e outros dispositivos da rede, como o Conselho Local, saúde, onde tiver. Então, é muito importante ter esse diagnóstico, né? Bem, traz uma situação aqui que eu acho interessante, que eu grifei aqui, ó. Para efeitos desta portaria, considera-se território a unidade geográfica única de construção descentralizada do SUS, ou seja, o município. Lembrando que o BAR é gestão plena de atenção básica, então o município tem essa governança no seu território, definir o seu espaço físico ali, das unidades, né? Na execução das ações estratégicas para vigilância, promoção, prevenção e proteção e recuperação em saúde, correto? Vou pular uma parte aqui. Então, de forma que vai atender às necessidades da população adscrita ou a sua população específica. Próxima slide, por gentileza. Bem, eu trouxe essa gravura aqui, eu tirei do Diário Oficial do município, achei interessante, tá? Diário Oficial do dia 5/8, onde ela fala assim, o que seria a população adscrita, né? A gente fala muito sobre isso, né? População adscrita, pertence a tal área, o que seria a população? Eu pertenço ao PSF tal, né? Então, isso é muito importante, né? As famílias, né? A comunidade ter essa consciência. O que é, né, essa população adscrita? É a população que está presente no território da USF. Só isso. Ou seja, é a população que está dentro desse território, pertence àquela unidade de saúde da família. Eu trouxe aqui o USF, porque agora tem uma portaria agora na 930 que não trabalha mais com o UBS, agora é o USF agora. Uma portaria de julho que mudou essa titulação, só para efeito de titulação. Tá? Não é mais o UBS, agora é o USF, né? Não é o UBS, agora mas lembrando que o UBS é a unidade física, né? A unidade básica de saúde, né? Espaço físico. Né? A equipe continua sendo equipe, mas não é mais unidade básica de saúde, agora é a unidade de saúde da família. Traz agora esse novo conceito agora, enfim, mas é a mesma coisa, né? Bem, onde essa população trabalha o quê? Estimular, né? Sobre relações de vínculo e responsabilização entre a equipe e a população. Toda essa foto aqui eu achei bacana que a equipe de saúde bucal parece muito com a gente comunitária da área, numa equipe rural, né? Parece ser rural 1, rural 2 aqui do município. Isso é muito importante porque você vê que a dentista ela vai acompanhar essas crianças, né? Ali, pela infância, juventude, fase adulta, e por aí vai acompanhar aquele dente com cárie ali, ou não, a escovação, como é que está, a importância do vínculo, e você ter isso bem claro, instituído, você ter o vínculo do profissional, né, em relação no caso, né, com a comunidade, né? E isso é importante porque, às vezes, você pensa em, bem, eu, só uma pausa na minha fala aqui, eu não vim aqui hoje para destacar algo nessa figueira, coisa assim, muito pelo contrário. Eu vim tratar de coisas que a gente sabe, que são já de notório conhecimento, né, e que a gente debate, já visto o relatório, né, anteriormente discutido. Por exemplo, a questão, né, João Paulo sabe disso, Navarro, ele também está aqui, o Adão, representantes da gestão, a questão do processo seletivo atualmente vigente, que se dá nessa questão de rotatividade, isso é ruim, você perde esse vínculo, você perde esse acompanhamento, né? O João Paulo já pontuou anteriormente, a gente sabe que isso é ruim, a gente tem essa autocrítica, né? Acho que a gestão tem essa autocrítica, é o que está sendo possível de ser executado no momento, acredito, né? Mas sabemos que, infelizmente,
você perde alguns acompanhamentos, né, nesse momento. Eu espero que, acho que no futuro aí, as coisas irão normalizar aí, né? Mas, enfim, então, se a questão do rodízio de profissionais, de médicos, enfermeiros, dentistas, a gente, isso, de certo modo, não é interessante. Eu sei que haja algum problema ali, muito pontual. Coisas pontuais têm que ser resolvidas pontual, porque, de modo geral, você mexer demais é ruim por causa do vínculo e compromete essa questão da territorialização, né? Essa questão de você acompanhar as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde, né? Próximo slide. Bem, aí aqui eu já trouxe já o que o Farid até tinha comentado comigo por telefone, o que traz a PNAB em relação ao conceito de quantidade de famílias e de pessoas para cada equipe de saúde da família. Bem, a PNAB, no seu item 3, na parte de infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica, no item 3.3, na parte de funcionamento, traz a PNAB, ela é muito vaga, em várias situações ela não define, não crava, sempre deixa muito aberto, sempre dá algumas interpretações, então sempre a gente tem que estar reportando ao nível central da SES ou até mesmo ao Ministério, mas enfim. Ela traz aqui o seguinte, que ampliando o acesso, né, da resolutividade da atenção básica, recomenda-se, não é obriga-se, recomenda-se que cada equipe de saúde da família, cada PSF, né, trabalhe com 2.000 a 3.500 pessoas. Tá? De 2.000 a 3.500 pessoas por equipe de ESF, por PSF. É recomendado. Tá? É recomendado. Bem, trouxe aqui no parágrafo abaixo que, conforme a vulnerabilidade, risco, dinâmica comunitária, facultando aos gestores locais, lembrando que, como eu disse, o BAS, esse programa de atenção básica, né, conjuntamente com as equipes que atuam na atenção básica e conselho municipal ou local, Conselho Municipal de Saúde ou local, né, esse parâmetro de 2.000 a 3.500 pode ser maior ou menor. Essa recomendação pode ser maior ou menor. Assegurando, né, desde que você, por isso, assegure, grifei aqui embaixo, a qualidade do cuidado. Então, se for maior do que 3.500, desde que você esteja assegurando a qualidade desse cuidado, de acordo com a vulnerabilidade, né, do seu território, do perfil socioeconômico, né, do seu território, os aspectos epidemiológicos têm também que ser considerados sempre, né? Enfim. Próximo slide, por gentileza, Camila. Com relação ao agente comunitário de saúde, a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, de 2017, ela traz que, em áreas de dispersão territorial, áreas de risco, né, e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população. Tá? Nós temos aqui, sabe, algumas áreas de maior vulnerabilidade. Tem alguns bairros, é sabido, né, notório, né, quem é de Jubá aqui, embora que há 1 ano, 2 anos, já sabe alguns bairros que têm uma vulnerabilidade social, econômica, enfim, maior ou menor, né? Enfim, com no máximo de 750 pessoas por ACS. No máximo, 750 pessoas por ACS. É o recomendado. Eu até trouxe aqui que dentro do item 5, da estratégia de agente comunitário, que a gente fala PACS, né, aqui é PACS, o programa de agente comunitário, agora é EACS, né, estratégia de agente comunitário, né, remete também, que não ultrapasse esse quantitativo por agente comunitário. Bem, aí nós sabemos que quem está ali, o Adão, o João, o Navarro, Israel também, enfim, né? Luciana também, que já veio da ponta, sabe, né? Alguns já da ponta sabem também, né? Enfim, alguns conselheiros e conselheiras sabem que tem agentes que trabalham acima disso. Né? Hoje em dia, esse é o parâmetro, tá? Não trabalha-se mais com quantitativo de família. Realmente questão de 150 famílias por microárea. Não se trabalha mais nessa vertente, tá? Se trabalha sempre com quantitativo de pessoas por agente comunitário de saúde. Então, esse é o parâmetro que a gente tem dentro do PNAB, e com isso você delimita o seu território e a microárea do agente, como você tem inicialmente. Através disso, você precisa mapear o seu território, a divisa
da micro 1 para a 2, e a 3 e a 4, fazendo esse quantitativo de pessoas. Na PNAB de 2011, ela falava de quantitativo mínimo de agente comunitário por PSF, que era de 4 agentes, no máximo de 12 agentes comunitários. A atual PNAB não traz nem mínimo e nem máximo. Pode trabalhar com uma equipe de PSF, teto aí, mais de 12, se você quiser. Mas e a qualidade? Né? Enfim. Então, houve essas mudanças em relação de 2011 para 2017. Ok? Então, isso aqui... Pode passar. Próximo slide, por gentileza. Não, aqui ainda trouxe mais um conceito da questão, que também dentro da questão da PNAB, que remete à questão de processo de trabalho em relação com o território, né? Onde que a gestão, né, deve definir o território, né, de responsabilidade de cada equipe. Então, assim, será que de fato tem esse acompanhamento dessa crítica dentro do território, dentro do diagnóstico situacional? Será que isso tem sido feito, tem sido discutido, atualizado os mapas dos territórios, de acordo com a sua vulnerabilidade, de acordo com o que a PNAB solicita? Isso aqui não sou eu, é a Política Nacional de Atenção Básica. Conhecer o território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da comunidade. Isso aqui é contar uma situação numa comunidade que não vai dar certo, mas na outra vai dar, por aí vai, né? E que, de repente, nós não se fique engessado só na parte cartográfica, mas que a gente tenha em mente os ambientes históricos, a parte demográfica, geográfica, econômica, né, parte cultural, social e etc. Isso tudo, né, nós temos que ter esse diagnóstico, esse entendimento, né, esse conhecimento, a profundidade, como que esse território, porque o território, eu trago ali no outro slide, está aqui embaixo, na verdade. O território, ele é vivo, ele muda o tempo todo. E o bar, também outra coisa que chama atenção, a gente está passando por um momento do bar, algo novo, que são alguns conjuntos habitacionais, né? Nós temos ali o São João, que prédio das Turmas ali, grande, ainda então também parece aqui o São José, também está começando agora. Também tem aquelas casas ali, o conjunto que está agora aqui. Isso ali. Então, assim, vai ser um volume. Isso é preocupante, esse território. Assim, o que fazer? O que fazer? Como é que está? Isso eu confesso. Me preocupa porque quando teve ali na Coab, aquele conjunto lá, habitacional, vieram várias pessoas com vários perfis ali, de tudo ali. Então, assim, é uma coisa que chama atenção. Nós temos que ter essa crítica, essa reflexão de como trabalhar com essa realidade. Isso, em grandes centros, já tem essa realidade. Juiz de Fora, BH, isso está chegando agora para a gente, enquanto país. E aí, como lidar com essa realidade que está aí? Esses conjuntos habitacionais já estão aí. E aí, como atuar, como preparar, como que a atenção básica está pronta para receber essa demanda? É algo a se refletir, né? Porque só para trazer a reflexão, certo? Então, como eu disse, o território é vivo, certo? Próximo slide, por gentileza. Bem, aí aqui agora, eu trouxe algumas informações, tá? Isso aqui já trago dados retirados de relatório de acesso de domínio público, tá? Isso aqui não é nenhuma coisa eu vasculhei com uma senha, um login especial, não, tá? Seria tudo acesso de domínio público, tá? Isso aqui foi retirado no Departamento de Atenção Básica em fevereiro de 2019, porque o site do DAB está em manutenção desde março para cá. Isso aqui é uma requisito do Ministério, né? Enfim. Aí isso aqui foi retirado, nós salvamos, tem sido parado, mas pouca coisa mudou de fevereiro até o presente momento. Isso aqui traz o seguinte: o que esse dado aqui traz? Isso aqui traz o quantitativo de agentes comunitários que o município de Ubá pode ter, está habilitado pelo Ministério da Saúde. Seria isso aqui, 280 agentes comunitários de saúde. Aqui traz o quantitativo de agentes comunitários que estão credenciados no SENES do município. São 90 agentes comunitários, tá?
aqui traz o quantitativo de agentes comunitários que de fato estão no sistema, porque tem duas inconsistências de Senese aqui, que não se exporta, a gente sabe que umas equipes, então cai. Então aqui no fevereiro estava com 85, mas hoje o BAR trabalha com 90 agentes comunitários. E o recibo certo ou credenciado? Você pode ir de custeio? Certo, e a previsão daquilo que eu conseguiria receber. Como é? Custeio. Isso é custeio. Isso aqui está disponível para o município de Ubar. Você vai receber 1.250 para cada agente comunitário, como incentivo mensal. 3 parcelas, 1.250 FIIs. Não dá para o Ministério para o município. E no caso, então, assim, está disponível para o município de Ubar, hoje, inclusive, mudou a portaria, até depois, em outro momento, quiser contextualizar isso, tem a portaria 1710, agora de julho de 2019, da desburocratização de credenciamento. Então, hoje em dia, só um parênteses aqui, tá, gente? A associação de equipes, de agentes e tudo, agora é via município, direto para o Ministério. É a nível de conselho agora, meu caro presidente, e é só a nível de ciência, não tem que passar mais para o crivo e a autorização do conselho, infelizmente. Tá? Fica melhor, né? Não, mas é só um parênteses aqui, porque foge um pouco do contexto, né? E agora não precisa mais de nossa Paulo. Não, é só da ciência. E nem da SESI, nem da CIP. É município e ministério, tá? É município e ministério. Agora, só aparece uma linha de informação, porque se o município de Ubar quiser... Não, é porque depois a gente pode até contextualizar essa portaria em outro momento, eu acho pertinente, enfim. Porque, vamos supor, se o município de Ubar quiser pleitear, assim, colocar esse quantitativo todo aqui de agente comunitário, ele manda um ofício para o Ministério direto, solicitando hoje, tá? Isso mudou recente. Para colocar esse quantitativo de agente. Esse custeio do vende público é do Ministério. Isso. O Estado custeia aqui. Nada. Então, gente, então é muito simples falar, vamos criar 53 aqui, vamos criar não sei quantas placas. E aí, não precisa orçamento, onde não tirar isso? Não, assinado. E quando se criou, não, né, Fábio? Deixa eu questionar aqui. E quando se criou, se falou que 50% ia ser financiado pelo governo federal, 25% pelo município e 5% pelo Estado. Não é isso? E só que ficou tudo. Infelizmente, errado é o município. Infelizmente, hoje o Estado, Navarro, está numa situação assim que, até nível de atenção primária, que é onde eu trabalho, né, no núcleo de eu nem ia avançar no nível secundário e terciário, que nem é onde eu atuo dentro da GRS, eu atuo dentro do núcleo de atenção primária. Mas igual a parte do cofinanciamento, da atenção básica, né? Desde 2016, João, se não me engano, que não faz o repasse, né? Sinaliza que vai haver o repasse agora. Bem, guardamos ansiosamente, sabe? Eu, Navarro, tenho tido esse cuidado, assim, para mim também, como servidor também, sabe? Muito muito, meu cara. Você vê salário de selado, meu filho. A minha esposa, nossa senhora, fala nada, quase morro em casa, mas enfim. Voltando aqui, então. Aí no teto, tá? Isso aqui foi tirado do Ministério da Saúde, para deixar claro. O teto, então, o teto. Outra coisa que achei interessante, traz aqui que a população do IBGE, que o Ministério do Trabalho, é de 112.186. Vai ver nos próximos slides que há uma divergência nesse quantitativo aí. Então, isso aqui me chamou a atenção também, que isso pode ser, não sei, para mais ou para menos. Mas, enfim. O BAR tem teto para colocar 56 equipes de saúde da família. Hoje nós temos credenciadas pelo Ministério, implantadas de fato 21, nós temos de fato. Nessa época aqui, em fevereiro, nós tínhamos 19, com problemas de Senese, de cadastro. Mas hoje o BAR tem 21 equipes de saúde da família, né? O que me chamou a atenção, que eu até frisei aqui embaixo, se você pegar esse dado de 56, dividir, como eu falei ali, por aquele quantitativo que o Ministério trabalha, daria 56 equipes de PSF para 2.000 pessoas. Então, ou seja, vai ser uma equipe de PSF para cada 2.000 pessoas, porque esse teto, se você dividir, entendeu, vai dar 2.000 pessoas, de acordo com a população. Entendeu? É assim, seria utópico, né? Seria um top, né? Seria uma coisa surreal, seria padrão europeu, né? Uma atenção básica dessa, né?
está pagando europeu. Só que a nossa realidade, infelizmente, financeira não é europeia. Né? Você recebe 40%, 50% do custeio do sabe? O problema é, uma venda em cada servidor computador, esse servidor vai acumular ganhos. Sim, depois de carreira, Coelhos, acessos, né? Talvez é a maior dificuldade da cultura hoje. Dificuldade fiscal. O BAT é uma coisa, uma particularidade, só um parênteses também. Não estou falando que é bom que é ruim, não. Tá? É só assim, o diagnóstico que eu observador do tribunal. Os salários, por exemplo, a gente observa de agentes comunitários, por exemplo, dos agentes da região mais da região, dos 31 municípios da nossa jurisdição mais alta. O BAR entra com a contrapartida. Os municípios todos trabalham com esse valor de 1.250. Então o BAR entra com a contrapartida. Acho bacana, lógico, você valorizar os profissionais. Sempre tem mais existe. Ah, não, também. Ó, vou te falar, eu fui no município de Enfermeiro, chorou comigo que ele ganha R$1.800 líquido. Chorou, enfermeiro. Do superior. Chorou comigo. Caramba, rapaz. Nossa, é muito danada, né? Só para contextualizar que a gente vê isso, né? Enfim, equipes de saúde bucal nós temos 8, tá? No município de Ubá, que estão implantadas e efetivas, tá? Quando eu falo aqui equipes também de saúde bucal, tá? Equipe de ESF e de saúde bucal, tá? Hoje nós temos 8. Bem, saúde bucal também é uma situação dramática, a gente sabe, né? Esse aqui é uma planilha que eu retirei, Zuleika, do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Esse está mudado. São públicos, isso. Tá. E escrito errado, assim também? Ah, não, porque... É bom, gostei. Porque eu tive que juntar a planilha, daí quebrou aqui as palavras aqui, né? Não gostei. Puxar o livro do Ministério, tá? Que vergonha, né? Agradeço, tá certo. Professor é uma coisa, né? Trabalhar com professor é outro. Vou te levar pra lá, tá? Lá pra regional. Fica azul, eu não quero prestar atenção. Porque professor é professor, né? Adorei isso mesmo. Gente, aí o outro dado que eu trouxe aqui, que envolve a questão do território, isso aqui também eu tirei da fonte ao gestor, também uma fonte de domínio público, qualquer um pode entrar, são relatórios públicos, tá? Que qualquer um pode entrar, eu tirei do dia 8 de agosto, tá? Até a hora ali, 15h48, isso está de amplo domínio ali, tá? Isso aqui é o seguinte, o que traz aqui? Traz, aí aqui já muda a população, né? Aí eu pelo dos recortes, trouxe janeiro de 2018, para fevereiro de 2018 até março, depois março e abril e maio de 2019. Em fevereiro e março, nós temos as 21 equipes que hoje estão, correto? A equipe faz uma cobertura de atenção básica no município de Ubá de 73%, porque é 63,95%, né? 64% de cobertura, né? Com as 21 equipes, tá? Só que a população aqui, ó, 113 mil, considerável. Passou no ano 2019, já aumentou a população, então por isso já baixa, já impacta essa cobertura. Então, um dado importante que a gente tem que ter é essa crítica, né? De cobertura de ESF, 64, mesma porcentagem, população coberta de Ubá. Nós temos aí números absolutos, né? 72.450 pessoas cobertas por atenção básica. Isso em março de 2018. Tá? Já o último relatório está disponível no gestor que eu tirei, que agora, né, foi dia 8 de agosto, em maio de 2019, traz para a gente 13 equipes de ESF no município. Isso aí eu puxei a orelha do João, do Adal também, Navarro, não conversei com ele na época, mas também conversei com a Piscinéia e agora recentemente com o Kleber, porque isso aqui foi uma questão de CNS, né, algumas equipes que não foram exportadas via CNS, e com isso houve impacto de recurso e perda de recurso, e com isso, consequentemente, também a perda da cobertura. Então, das 13 equipes, caiu uma cobertura
de 52%, mas de ESF, 39% de cobertura de PSF. 49 mil baenses desse período de maio foram cobertos por aqui. Mas em questão de CNES, que de informação, que já adianto, já abri uma prévia na sexta-feira última agora, já consta que 20 equipes do município de Ubá já está retomando a regularidade. Eu vi isso sexta-feira lá junto com a Juliana, já está retomando essa normalidade. Isso uma situação que chamou atenção, o vermelho que é vermelho, que alerta, né? Então seria atualizado, uma coisa muito importante. Próximo slide. Estão de atenção básica aqui já de saúde bucal. Saúde bucal, então, trouxe que em janeiro, fevereiro, nós tínhamos 8 equipes implantadas no município de Ubá de saúde bucal. Tá? Aí, em março e abril, caiu para 7. Em maio, agora, caiu 6 equipes de saúde bucal. Dando uma cobertura de saúde bucal, de atenção básica, se você for, vamos considerar que 8 é o nosso teto hoje, que está vigente. Saúde bucal com 24% de cobertura de saúde bucal. Por questão de território. Né? Então, assim, estou mostrando esses dados, essas porcentagens de cobertura, porque remete à questão do nosso território. Tá? E essa crítica em relação a esse investimento, né? Questão de saúde bucal. Né? Então, assim, quando você tem um CNS que não fica bacana, cai. Mas essa realidade, né? É quase que isso mesmo. Não, é a realidade, é o dado específico. É a realidade, de fato. A prática é essa, né? A prática é essa. Mais de 75% da população ubaense não tem acesso à saúde bucal pública. Essa é a realidade do bairro. É uma coisa muito interessante. Não Bem, aqui a cobertura de agente comunitário, tá? Cobertura de agente comunitário também não é gestor, esses dados são públicos lá, tá, gente? Eu não fui eu que tirei também na cabeça, não. Espero também que não tenha erro de português. Aí, olha só, eu trouxe aqui esse dado, que em novembro de 2017, tínhamos, quantos navios ali? 51, né? 51. Aí depois, em janeiro, teve aquele processo seletivo, abriu mais 2 equipes, aí saltou para 90 agentes comunitários. Né? Aqui já em fevereiro e março. Temos um salto, chamou, né, constituiu novas equipes, né, enfim. Então aumentou o número de agentes. Esse aqui hoje, 90, é a realidade nossa de agente comunitário. O Município de Ubá trabalha com esse quantitativo aqui de 90 agentes comunitários. Como eu disse, problema de CNES de algumas equipes, isso cai, infelizmente, no último relatório, igual de maio, como eu falei, foram 13 equipes, então basicamente impacta na questão de agentes comunitários que estão no sistema de informação. Cai para 58 agentes comunitários, uma cobertura de agente comunitário de 29% de agentes comunitários no município. Isso no mês de maio. Como eu disse, a prévia que eu vi sexta-feira, isso já normalizou. Vai chegar ali a 85 agentes comunitários, pelo que eu vi na prévia do Ministério. Tá ok? Então aqui a questão de cobertura que nós temos hoje. Oi? Certo. Próximo slide, por gentileza. Aqui, que sabe que é legal para avisar a luz, não sei, eu fiz um print do Google Maps, eu tomei liberdade de dar um print ali, trabalhei ali, deu uns 2 dias de... Deu uns 2 dias... Ai, ótimo, Sam. Deu uns 2 dias de trabalho aqui, mas deu para fazer tranquilo. Eu tive que reduzir a escala, para a gente ter uma noção assim, territorial, que às vezes a gente não tem. Então, achei pertinente. As 2 ESFs rurais eu não coloquei aqui, porque fica difícil de colocar. Aqui o Google saiu aqui, que aqui está o PSF Colônia. Aqui embaixo seria Colônia, tá? Lá em cima, azul, lá, ali é o Pires da Luz. Aí para baixo seria o PSF da Coab. Embaixo, Cibrace. Esse aqui. O de lá de cá, Camila. Deixa eu ver o mouse, talvez acho que o mouse está cheio. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou botar o mouse aqui, ó. É a Primavera ali, o Santa Divide, são as 2 equipes, né? Que estão lá hoje instituídas, né? Aqui está o Peluso, São João, São Sebastião, Xangri-Lá, São Domingos, Eldorado, tá? Aqui está o Ponte Preta, Industrial. Aqui está aqui vem Palmeiras,
Palmeiras, isso, os três ali, né? Palmeiras, Viamão e São José aqui nessa região. O que eu achei interessante mexer nesse mapa, que eu quis trazer aqui para a gente visualizar, ficou um pouco menor, né? Difícil, mas dá para a gente entender. É a região do industrial. A gente tem aqui a região do industrial, esperar aqui até essa região próxima aqui ao centro, que está aqui, há uma demanda, uma carência, como você vê, muito grande. E a Sandra está aqui, que é vigilância epidemiológica, a gente sabe que no industrial, o imposto começa com os agraudos, né? Os agraudos epidemiológicos, geralmente, com situações que o bar enfrenta, infelizmente, começa por aqui. Nessa região aqui, infelizmente. Uma região com uma densidade de ver, né, considerável. Né? O Peluso também me chamou atenção. O Peluso também uma densidade também bem interessante, bem considerável. Gravou não? Tirou daqui? Tirou para cima daqui, imaginei. Vou passar aqui, Sandra. Olha aqui, ó. Então, assim, essa região aqui também, aqui é o... Esqueci que agora fui jogar. São João também com uma densidade muito grande. E isso sem falar que aqui está a Fagoc, né? Então, aqui é a região do Vazio está na praia ali. Então, uma vazio assistencial ali também, para trás, ali, considerável, que acaba indo na porta do hospital, né, muitas vezes, né? Infelizmente. Então, eu trouxe esse mapa, tá, assim, bem, isso aqui, os endereços, eu achei, através do Senes, eu peguei o endereço que está no Senes das equipes, julgava por mapas, localizava ali, fazia marcação e diminuía esse cara. Então, eu fui marcando nesse mapa para a gente visualizar onde estão as nossas equipes, como é que está a população nesse nosso território. Como é que está o nosso deu trabalho em bom, não foi legis, mas deu para fazer. Então, esse é o nosso território. Esse é o nosso território. Então, aqui dá para a gente ver como que está algumas situações, alguns vazios, algumas situações que nos chamam a atenção. É para refletir, tá, gente? Para a gente refletir, a gestão está aí, né, junto com o conselho, né, com os conselheiros, para a gente discutir o que pode ser feito. Ao final, eu trouxe também sugestões, tá, gente? E também só que, né, aliás, muito pelo contrário, eu sempre falei o seguinte, que eu, lá enquanto regional, eu estou, assim, eu tenho essa vontade de querer colaborar sempre, de estar ajudando, e assim, o município de Uruguai. Quero, assim, demais a conta, sabe? Pode contar comigo se eu puder colaborar ao município de Uruguai. Enfim, próximo slide, por gentileza. Aqui são as legendas que eu coloquei, né? Enfim, são as legendas. Exceto, como eu falei, o mural 1 e o mural 2, né? Que não tem como a gente colocar pela situação, né? Enfim, próximo slide. Bem, aí aqui coloquei sugestões. Para a gente melhorar a questão desse território. O que a gente pode fazer, o que o município, o que a gestão, o Conselho Municipal de Saúde, né, aí, enfim, toda a equipe aí, nós também, quanto regional, quanto na crise, que a gente pode auxiliar o município nisso. Primeiro item que eu coloquei ali, avaliar a possibilidade de implantação do programa Saúde na Hora. O que é o Saúde na Hora, para quem ainda não sabe? O Saúde na Hora é um programa do Ministério, lançado agora em julho, da portaria 930, que institui a questão do horário diferenciado das equipes, né, horário estendido, e tem umas flexibilizações de carga horária de profissionais, né, e tem um escopo também ali, um leque de procedimentos que tem que ser ofertados para a população. Ele traz os objetivos que é o quê? Desafogar a porta dos hospitais e também você ampliar o território, você ampliar a sua cobertura de atenção básica. Então, assim, eu acho que casa com a situação. Tem o incentivo financeiro, é o incentivo financeiro que, aparentemente, se você olhar, fica empatado, elas por elas, mas pondera que o Estado não está pagando e deve 40 milhões de e o salário também. É como eu falei. Assim, sobre o município de Baixo, o que eu trouxe aqui,
até conversei com a Elis sobre isso. Aliás, esse slide também eu compartilhei com a Elis também antes. Eu acho que eu falei contigo também anteriormente já. O município de Ubar tem uma particularidade em relação aos mais 31 municípios da ANIP de Ubar, que tem 10 profissionais mais médicos. No Saúde na Hora, você coloca esses profissionais mais médicos dentro dessas equipes de saúde na hora, o incentivo do Ministério para o município passa de 4 para 10 mil. Então, se você colocar 3 médicos, mais médicos lá, que são 3 equipes, o salário que paga o Ministério, desses profissionais. Quem paga o Ministério, correto? Então você consegue ter ali 30 mil, entre aspas, fazer que é ali, mas 30 mil do município. Uma questão de pensar, você ler porque ele fazer a jogada certa. Sabe, o que falta a gente pegar a portaria e fazer aquela jogada certa. Fazer o que eu posso entrar que vai ser, financeiramente vai ser interessante. Fazer a gestão. Você pegar a portaria e fazer a gestão. Peraí, isso é isso que eu consigo deixar ali 30 mil para mim. Assim, para mim. Lembrando assim, que eu possa fazer um arranjo bacana com a rede, com essa equipe. Entendeu? Assim, então, fazer a leitura da portaria com a rede. Então, o BAR tem essa possibilidade. Vamos supor. Quando você fala com a gente aí, é 30 mil, beleza. Mas aí o custeio, que vai vir, tem isenção, tem um monte de coisa. Não, sim. O que nós precisamos fazer, eu acho que é muito bom isso que está mostrando. Acho que nós, a comissão da atenção primária, precisa de avaliar o seguinte: se vocês imaginarem hoje que um município gasta com coisas que não é responsabilidade dele da atenção primária, já podia ter umas 40 equipes no município. Agora, o que fazer com isso? O que o Estado vai pagar? O do Estado é a gestão plena. O Estado não está custeando nada. Os parâmetros do Estado aí da PPI é de 20 anos atrás. E aí, quem está pagando? Os profissionais pararam de pagar. Restauração mais dinheiro. Os itens especializados, os procedimentos especializados, a população vai ficar nesse tipo. E aí? O que o Estado vai fazer com isso? Assim, não, Porque julgar para cima do município é tudo. Sabe por que eu fiz isso aí na hora? Porque o município de Ubar, se você tem médicos da rede de 20 horas, 30 horas, você tem dentistas de 20 horas, porque o Saúde na Hora permite você colocar profissionais de 20 horas. E o município já custeia esses profissionais. Por isso que eu coloquei o Saúde na Hora, porque ele permite você ter enfermeiros, dentistas e médicos de 20 horas. Então, assim, o município de Ubar já tem um custeio. Então, você vai receber um incentivo, se não me engano, são do tipo de equipe, depois pode vir outro momento aqui discutir o Saúde na Hora, se for de interesse, enfim, deixa aqui aberta a sugestão. Você pode receber um incentivo mensal, Navarro, de custeio para essas equipes de mais de 20 mil. Dá 26 mil, se não me engano. Entendeu? Mais esses 30 mil de médico. Então, daria quase 56 mil. Sendo que a folha desses profissionais já é do município, já está na rede já há muito tempo. Então, assim, essa proposta, uma proposta que você pensa no município, se avaliar, ponderar, porque você já tem esses profissionais na rede. Com hoje, você incentivos seus. Só que você tem que avaliar. Você tem que avaliar o Saúde na Hora, não só pelo contexto médico e enfermeiro. Você tem que avaliar. Se você vai ter que ter recepcionista, um profissional ali dentro, você vai ter mais custeio com água, mais custeio com luz, com telefone e outros custeios de vigia. Porque tem locais que uma equipe vai ficar da noite sem ter um vigia. Sim. Você tem que ter todos esses custeios e ver se esses 30 mil que vai vir vai compensar. Sim. Porque é muito bom a gente ver, estão apresentando novos programas X, isso, né? Tá. Manda um recurso para implantar e somente para custeio, não manda para custeio total. Aí o impacto vem no município. Eu concordo com você. Por isso que eu coloquei avaliar. Não estou mandando nada. Porque só avaliar. Depois a gente vai caminhar para estar certo. Depois avaliar. Outra situação que eu coloquei aqui, realizar a integração entre equipes de SF com a equipe de zoonoses. Eu acho importante do território, porque a equipe de zoonoses, eu já estive ali, tive o prazer de trabalhar com esses meninos. Eles conhecem território como ninguém, tem uma noção de território geográfico absurdo, mas não compartilha com as equipes. Não estou botando culpa que é culpa da zoonose ou culpa da equipe, não é isso.
Mas, simplesmente, eu acho que tem que ter uma integração melhor. Compartilhar esses dados. Ó, aqui tem um barranco aqui que é perigoso. Ó, aqui é um lote-val que pode ter ali. Então, as casas que estão ali próximo têm risco de ter doenças, né? As arboviroses. Então, a zoonose tem um projeto absurdo de território. E as ESFs conhecem as famílias. Vamos casar. Então, assim, isso que eu propus ali, tá? Aí, em consonância, que atualizar os mapas das USFs, que justamente de casar as ações. Isso não é nenhum custo, é questão lógica de você, as unidades ter uns mapas, só vamos trabalhar essa lógica dos mapas, ok? Buscar, avaliar, cada vez, né? Trabalhar com 2.000, 2.500 pessoas por equipe de SF, que isso vai garantir a qualidade da assistência. É o ideal, é o que a política nacional traz. Então, se alguma equipe traz para a gestão, porque trabalha com 3.500, não está errado. Né? Nada traz mais, enfim. Programamento semestre atualizado e fidedigno. Bem, devido a essa questão, mas João Paulo ali, que está correndo atrás, já surtiu efeito, já voltou para os padrões normais, né? Como já foi dito pelo relatório anterior, que garantir as microáreas cobertas pelos ACS, né? Principalmente as microáreas de risco, em bairros carentes, com maior vulnerabilidade socioeconômica, principalmente nesses, se possível, ou remanejar. A cultura no meu bar é de anos, nem digo, de ter uma unidade complementar à associação primária. Né? Anália Franco, Sindicato Rural, agora está vindo o Núcleo I, entre outros. Mas, de fato, eu tenho ligado muito, de fato, não ser complementar apenas e atender, fazer o atendimento com consulta básica. É trabalhar em um formato hoje da profundidade de estratégia de família. Sim. Sabe, em todos os pontos. Seja na clientela, no usuário estratégico, pertence diabetes, internal, gestante, seja na alimentação de notificando, alimentação do sistema. Sabe? E essa é a maior falha nossa, de fato. Porque aí fica difícil até de você, nesse estudo seu, assimilar. E essa clientela não está. Sim. Quem é? Não está no resultado. Não está no dado. Onde está isso? Concordo. E casando com a sua fala, João, eu coloquei isso aqui. Criaram um procedimento operacional padrão, né, para depois espontânea de áreas descobertas para as equipes de ESF. Hoje, ou seja, porque fluxos, orientações, como você falou, tem o sindicato, tem o Lactário, tem a Policlínica, tem alguns pontos. Mas como que esse fluxo é? Como que o acesso? Criar um POP, deixar isso, compartilhar esse POP. Você tem criado vários POPs aí, talvez criar um POP para demanda espontânea de área descoberta de ESF, identificando esses que você falou, esses atores da rede que existem, até o núcleo também, a parte também de preventivo, e você construir esse fluxo e compartilhar esse POP com o conselho, todas as 21 equipes, com a ouvidoria, compartilhar com os hospitais, para saber como que é demanda espontânea, como que funciona, assim, porque nossa cobertura de ESF, nós vimos aqui, não é 100%. Mas tem esses dispositivos na rede. Vou fazer outro exemplo. Senão eu vou ficar enrolado com a hora. O núcleo hoje é de nossos coletivos. Então, assim, uma sugestão, sem nenhum custo. Isso aqui é óbvio, montar um POP. E você tem o território montar um POP para quê? A recepcionista do PSF saiba como orientar. Como que a equipe vai orientar esse profissional que quer já descoberto? Montar um POP. Você vê o fluxo ali, como você vai encaminhar a sua demanda de área descoberta. Essa coisa sem um custo, é fácil, que você vai qualificar e humanizar a sua assistência. E, por último, rever as áreas do território. Áreas de influência. Área de influência é uma situação que é uma questão que fica a critério das ESFs de seu território, junto com a coordenação da atenção básica, de definir o que seria a sua área de influência, o seu bairro próximo ali, caso o seu bairro é adjacente ali, definir pela cobertura não ser 100%. E se fosse cobertura de 100%, não existiria essa área de influência, de assistência. Entendeu? Como não tem, então, delimita-se essas áreas de influência. Quem que vai gerir isso? É o município ali, a equipe ali que está no território, junto com a gestão de atenção básica. Ver ali onde o usuário vai andar menos para chegar pelo acesso à assistência médica naquele território. Tá ok? Gente,
Seria isso, pode passar, cara? Acho que encerrei. Seria só isso. As são as referências bibliográficas onde eu tirei, tá? Onde eu consultei, tá? Não é uma coisa que foi da minha cabeça. Muito obrigado. Jorge, tá? Obrigado, estou à disposição. Tá? Gente, eu acho que foi fácil. Com certeza, né? É muito proveitoso para quem conseguiu modificar aqui até agora, né? Para a gente avançar nessa questão da territorialização. É uma pena que a gente, a hora passou. Eu acho que temos mais uma pauta. Depois sobrasse um tempinho, a gente que quisesse ficar para bater um papo com o Fábio, né, Fábio? Aqui a possibilidade de você estar voltando qualquer coisa, vem de concluir isso, né? Acho que ficou claro aí que a gente precisa de definir a nossa política de territorialização. Na pauta, nós estamos em discussão sobre a territorialização. Não vou abrir. É preciso ter mais claro, de clareza, o que você discutir, porque de fato leve, só precisa estar aqui hoje. A pauta foi enviada com antecedência, João Paulo. Eu não vi na última reunião. Deixa eu falar. Por favor, faça o favor. Mas é preciso ter clareza do teor da promessa. Tá? A promessa vai iniciar. Terminou hoje? Não, né? Não, é a terceira conversa, João Paulo. É a terceira conversa sobre territorialização. Eu acho muito interessante. Agora a gente tem que fazer. Por favor, fica à vontade, a sua. Muito bom. Obrigado pela exposição. Boa noite para todos. Boa noite. Devido ao horário, dar uma sintetizada aí. Eu vou estar falando sobre a experiência, né, que foi realizada lá em relação à detecção de tuberculose no presídio, né, o primeiro screening, né, é um rastreamento, né, que foi feito para a detecção de tuberculose. Pode passar. Então, o que acontece? A tuberculose ainda continua sendo um grave problema de saúde pública. Apesar de não estar nas agências, apesar de não estar na pauta, né, muitas pessoas ainda são acometidas por essa doença. Né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10.400.000 pessoas adoecem todos os anos. Né, nós temos óbitos que chegam a aproximadamente 1,5 milhão. Então, para vocês terem uma ideia, de 7 da manhã até as 7 da noite, morreram 12.180 pessoas, tá? De uma doença que ela tem cura, que ela tem tratamento, né? E mesmo assim a gente ainda tem, e mesmo assim nós ainda temos esses números alarmantes, né? No Brasil, cerca de 69 mil pessoas adoecem todos os anos, cerca de 4.500 pessoas morrem todos os anos. Aí eu já escutei assim, mas o Brasil é muito grande, nós temos milhões, né, de habitantes, 4.500 pessoas não é nada, não. Mas vocês imaginem todos os anos, né, uma cidadezinha pequenininha, né, um município pequenininho, de 4.500 pessoas, todos os anos eles desaparecem do mapa do Brasil por causa dessa doença. Pode passar. Né, se nós conseguimos, se o mundo fosse dividido, né, em 3 partes, cerca de 1/3 da população, ou seja, estatisticamente, 1 a cada 3 pessoas possui o bacilo da tuberculose no organismo. Não quer dizer que a pessoa está doente, quer dizer que ela possui esse bacilo, né, no corpo, que pode vir a adoecer ou não. Pode passar. Então, o foco aqui, né, da minha fala é sobre a tuberculose pulmonar. Nós temos vários tipos de tuberculose, mas essa, do ponto de vista epidemiológico, ela é a mais importante, porque quando eu tenho um sujeito que está com tuberculose pulmonar, na hora que ele fala, na hora que ele tosse, na hora que ele espirra, se ele não tiver tratamento, ele solta os bacilos no ambiente e nós temos a outra pessoa sadia, vai aspirar esses bacilos e pode adoecer ou não. Então, a forma de contaminação da tuberculose ela é respiratória. Pode passar. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que ela está doente, que ela não está em tratamento, ela contamina de 10 a 15 pessoas, né, durante o ano inteiro aí, né? Nós temos que estar atentos, né, à questão da tosse. Essa tosse pode ser seca, pode ser com escarro, né?
Porque nesse processo de tosse, né, nós identificamos aí, nós suspeitamos, né, de uma possível tuberculose, principalmente se essa pessoa tiver essa tosse há mais de 3 semanas. Existem grupos na sociedade que nós não precisamos esperar 3 semanas para investigar, né, contra a tuberculose, mas nós consideramos, né, um tempo médio de 3 semanas esse período de tosse, que pode passar. Então, todos nós estamos sujeitos aí a entrar em contato com o bacilo da tuberculose. Por quê? Todos nós respiramos. Né? O mês já tem critério para ser investigado. Então, o que acontece, gente? Existem grupos, né, na nossa sociedade que são mais vulneráveis para o adoecimento. Por que eles são mais vulneráveis para o adoecimento? Devido às condições de moradia, de alimentação, condições socioeconômicas ou situações de comprometimento da própria imunidade, do próprio organismo. Né? Então, por exemplo, na população privada de liberdade, a chance de adoecimento é 28 vezes maior do que o restante, né, da população. Por quê? Eles convivem em ambiente, né, num ambiente que é um aglomerado, né, mofo, não tem luz solar, e a bactéria, né, o bacilo, né, de copo lá, ele gosta desse tipo de ambiente. A população em situação de rua tem um risco de adoecimento 56 vezes maior, população vivendo com HIV/AIDS por causa da imunidade, cerca de 28 vezes. Eu só não consegui entender que a privada é maior do que a situação de rua. Não, é 28 vezes a PPL e 56 vezes a população de rua, em situação de rua. Na situação de rua está mais. A população está em situação de rua. Eu acho. Não, Mas quando eu estou no presídio, por exemplo, um presídio, por exemplo, ele está aberto ali. Se o cara tiver difícil sair correndo, aqui na rua sai correndo, vamos dizer assim. Então não é mais propício chegar para um lugar fechado, não? Não, é devido à população de rua, é devido às condições de imunidade do próprio organismo dela. E nós também sabemos que eles têm hábitos sociais, né? Você tem aí a questão do álcool, você tem a questão das drogas e você tem a questão da alimentação. Minimamente no presídio, você tem uma alimentação, você não vai usar droga nem vai beber. Então, essas condições, elas acabam agravando, elas acabam debilitando o organismo. Então, as respostas do organismo da população que está em situação de rua, ela fica mais fragilizada. Por isso, que é proporcionalmente assim, maior, né? Tá? A população negra e parda também, tá? Tem uma predisposição maior para o adoecimento, né? Devido aí até a própria questão do acesso, né, ao serviço de saúde, né? Usuários de álcool e outras drogas, pessoas diabéticas, os idosos e os desnutridos, tá? Pode passar. Então, como que nós fazemos o diagnóstico dessa pessoa que está com tosse? Né? Nós temos aí hoje bons instrumentos para poder diagnosticar a tuberculose. Nós temos aí o raio-x, nós temos o BAR, que é um exame no escarro, e nós temos o teste rápido molecular também, que é um exame também presente, que é um exame também que é feito uma coleta do escarro, e a gente consegue fazer essa análise. Então, nós temos bons métodos de diagnóstico. E por que será que morre tanta gente assim? Né? Morre, né? São 3 pessoas a cada minuto, né? Mesmo com todo esse aparato que nós temos, né? Pode fazer. O tratamento ele é feito por 6 meses, né? Existe tratamento, existe cura para a tuberculose, mas um dos grandes desafios é fazer a pessoa tratar durante 6 meses, tá? Então, o que acontece, né? Por que foi feito esse rastreamento no presídio? Qual que é a justificativa? O que nós faríamos nessa investigação lá? Primeiro, porque se trata de uma população vulnerável ao adoecimento. Segundo, o controle da tuberculose ele vai depender do controle dos presídios, porque ela tem muita rotatividade entre as pessoas, né? Um entra e sai danado. Então, o que acontece? Essas pessoas doentes, elas acabam levando bacilo aí para a comunidade e para os próprios trabalhadores. Então, né, para se controlar a tuberculose na comunidade, nós temos que ter esse controle também dentro do presídio. E nós tínhamos uma realidade, gente, que ela era a seguinte. No presídio Bar, ele é uma unidade tipo 2, ele comporta até 100 pessoas,
só que ele fica com uma população lá flutuante de 300, 350, tem vezes que estão com 370, tá? E esse rastreamento ele foi feito em 2018, de setembro até dezembro de 2018. Nós tínhamos em 2017 o seguinte dado, somente 4 detentos tinham sido tratados em 2017, somente 4 detentos sintomáticos respiratórios. Quer dizer, isso aí estava fora, né, da realidade do ambiente prisional. Então, a gente teria que fazer uma investigação ali para a gente saber o que estava acontecendo. Pode passar. Então, nós tínhamos 2 grandes objetivos. O primeiro era nós examinarmos 100% dessa população carcerária, e o segundo era de diagnosticar e tratar o maior número possível de pessoas com tuberculose. Como que nós faríamos nesse screening? Como que nós realizaríamos então a investigação? Na época, né, em setembro, em agosto, nós tínhamos, eram cerca de 314 detentos, né? Presídio, as instituições fechadas, elas assim não são muito receptivas às intervenções de saúde. É um ambiente que é muito difícil a gente entrar. Por exemplo, né, eu falo assim, todas as instituições, por exemplo, é difícil você fazer um estudo de uso de álcool e droga, por exemplo, numa universidade, que é uma instituição fechada. Né? Então, é muito difícil também a saúde entrar também dentro do presídio. Né? Teve que se fazer reuniões, né, com setores estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de sensibilizar e conscientizar, né, os trabalhadores do presídio, o diretor do presídio e pessoas da área da saúde, para que nós pudéssemos fazer essa ação lá, tá? Pode passar. Para que essa ação ocorresse, nós teríamos que desenvolver assim, parcerias. Primeira delas com o presídio, né, que só tem um único profissional de saúde que trabalha somente 6 horas e para dar conta, né, dessas 300, né, desses 300 pacientes, 350, né, não fica menos que 320 pessoas lá. Então, assim, ele teve que fazer toda uma organização, né, ele teve que ter toda uma logística para ele poder conseguir, juntamente com a escolta, investigar esse cerca de 314 detentos. Tá? A Secretaria de Saúde também teria que ser parceira nisso daí, né, para poder também disponibilizar raio-x e viabilizar a realização dos exames. Todo trabalhador trabalha 8 horas por dia. Por que só 6? Lá é porque é questão do Estado, isso, é do Estado, ele é funcionário do Estado. Então, ele tem essa carga horária lá. Tá? Ainda parece que ele ainda fica a semana inteira, poderia fazer menos horas, podia fazer mais horas, trabalhar menos dias, mas ele acaba ficando lá a semana inteira. Tá? Mas isso aí é devido à carga horária do Estado. Tá? A questão é só ter um profissional, né? A questão é trabalhar 6 horas, a questão é uma hora só. O Hospital São Vicente de Paulo também foi parceiro nessa ação, porque nesse período de rastreamento ele tinha horário especial para poder atender, né, quando o pessoal da escola chegava lá, então eles tinham acesso facilitado, né, foi conversado com o setor de raio-x, então isso também foi possível devido a essa flexibilidade também que o hospital também tem que conceder. Pode passar. Então, nós ficamos um pouco desconfigurados. Desconfigura, né?